nosso coração e essa terra totalmente disponível para a semente da palavra de Deus. E você deixe que ela frutifique, seja uma bênção na sua vida e seja uma bênção também através da sua vida. O diácono Isaías vai estar nos trazendo a mensagem da palavra de Deus nessa noite. Amém? Passe a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, fiquemos de pé. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. Mas por favor, compartilhe com seu irmão, alguém que está ao seu lado. Nós vamos trazer uma mensagem de Deus bem reflexiva nessa noite, que Deus tem colocado no nosso coração. Lucas 22, versículos 31 e 32. Se alguém está ainda sentado, fique em pé, em reverência à leitura e à palavra de Deus. Lucas 22, 31 e 32. Acharam, amém? Amém. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Vamos repetir? Diga comigo. Quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Mais uma vez. Quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Curve a sua cabeça. Mais uma vez. Deus bendito, Senhor eterno, Pai das luzes, Deus em quem não há mudança, onde não existe sombra de variação, estamos diante do teu altar com tamanha responsabilidade. Nós sabemos que esta obra é tua, Senhor, para a tua glorificação e para o enaltecimento do teu próprio nome. O Senhor colocou esse texto no nosso coração, porque o Senhor tem uma mensagem específica para nos trazer nesta noite. Continua falando poderosamente às nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Podem sentar, meus queridos. Quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. O tema da mensagem nessa noite seria as 3 conversões de Pedro. Uma crescente, ato de crescência, crescimento, de conhecimento de Deus. As 3 conversões de Pedro, um crescente conhecimento do Senhor. Meus queridos irmãos, logo no início do ministério do Senhor Jesus Cristo, Ele escolheu 12 apóstolos. Quantos apóstolos que Ele escolheu? 12 apóstolos. Havia 2 apóstolos com o nome de Simão. Havia 2 apóstolos com o nome de Tiago. Havia 2 apóstolos com o nome de Judas. Havia um apóstolo com o nome de André. Havia outro apóstolo com o nome de João. Havia outro apóstolo com o nome de Mateus. Outro apóstolo com o nome de Filipe. Havia um apóstolo com o nome de Bartolomeu. Havia um apóstolo último chamado de Tomé. Aí está a lista dos 12 apóstolos que o Senhor Jesus selecionou no início do seu ministério. E numa equipe de 12 pessoas sempre há destaque de alguém. Num grupo de 12 pessoas sempre alguém se destaca. Entre os maiores conhecedores da história do cristianismo e da igreja não há divergência. De todos os apóstolos, o que deixou a maior marca, aquele dos 12 que deixou o maior destaque, foi o apóstolo Pedro. Pedro foi o primeiro discípulo a ser chamado, juntamente com André, o seu irmão. O seu nome, aliás, não era Pedro. O seu nome era Simão, que vem do hebraico Shimon, que significa audição. Aquele que escuta bem, aquele que dá ouvido bem às palavras, aquele que dá atenção às coisas. E era um verdadeiro paradoxo em relação à vida de Pedro. Todos nós sabemos que Pedro era muito traquino e foi um dos apóstolos que mais deram trabalho ao Senhor Jesus Cristo. Mas quanto mais ele dava trabalho a Jesus
investia em Pedro, mas Jesus investia em Pedro. Olha para o teu irmão e diz para ele: Deus continua investindo em tua vida. Investindo em tua vida, que maravilhoso! Será que Deus desistiu de investir em nós, irmãos? Claro que não. Traquino como você é, traquino como eu seja, traquino como nós sejamos, não interessa o quanto traquinos sejamos, se é que poderíamos usar essa linguagem. Deus não desiste de investir nas nossas vidas e na nossa estrutura espiritual. Ele cuida de nós. Mas Pedro precisaria passar por 3 conversões principais. E a primeira delas era se converter para uma nova vida. Diga: conversão para uma nova vida. Conversão para uma nova vida. No livro de Marcos, capítulo 1, se você puder observar, versículos 16 a 18. Marcos 1, 16 a 18. E Jesus, passando pelo mar da Galileia, encontrou a Pedro e o seu irmão André, que estavam pescando no mar da Galileia. E Jesus os chamou, dizendo: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente eles deixaram as redes para lá e seguiram o Senhor Jesus. Mudança para uma nova vida, encontrando-se com o Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, Jesus está passando pelo mar da Galileia. Aqueles homens, vamos falar de Pedro. Pedro era pescador do mar da Galileia. Havia equipes de pescaria, havia grupos de pescadores, havia instituições de pescadores. A Bíblia fala de um homem chamado Zebedeu. Zebedeu tinha um grupo, uma empresa de pescaria. Muitos barcos ele era dono, de muitos trabalhadores ele era o patrão. E quem sabe que Pedro, ele também pescava para Zebedeu, o pai de Tiago, o pai de João, quem sabe? A grande verdade é que Pedro era pescador do mar da Galileia. O mar da Galileia também era chamado mar de Tiberíades, o mar de Quinerete, o lago de Genezaré. Era uma coisa linda, meus irmãos. Quem conhece a geografia da Bíblia sabe que o mar da Galileia tinha 13 quilômetros de largura e 24 de comprimento. Ele nascia lá em cima, nas proximidades já do Monte Hermon, e vinha descendo até se encontrar com o Rio Jordão. Era uma coisa linda. O mar da Galileia era um mar perigoso. Lá em cima, muitas colinas, muitos montes, mas não atrapalhava o vento vir de cima com muita fúria e se abater sobre as águas do mar da Galileia. E as naus, as embarcações, os barquinhos eram jogados de um lado para o outro. Perigoso. Mas Pedro era experiente. O mar da Galileia não só era perigoso, o mar da Galileia era lindo para se fotografar, para se filmar. As águas azuis límpidas, lindo em todo o seu contexto topográfico. E Pedro se sentia lisonjeado, se sentia privilegiado de ser um pescador do mar da Galileia. 2 coisas prendiam Pedro àquele ambiente. Primeiro, dinheiro. Pedro ganhava dinheiro pescando. Dali ele tirava a sua sustentação, dali ele tirava o seu sustentáculo, dali ele tirava os subsídios necessários para sustentar a si, a sua família, a sua sogra, todo mundo que morasse na sua casa. Ele recebia um salário da sua pescaria. Mas não só dinheiro, ele gostava da vida do mar. O pescador gosta da vida do mar. O pescador gosta de ver como se comportam os peixes. O pescador tem sensação de fisgar um peixe e com força trazê-lo para o seu barco. Pedro gostava, adorava, amava a vida no mar da Galileia. Mas Jesus Cristo passou por Pedro. Jesus chegou a André e disse-lhes: vinde após mim, porque eu vou te fazer de vocês pescadores de vidas, pescadores de homens. Oh, meus queridos irmãos, muita gente está presa neste mundo por estas 2 coisas. Às vezes Satanás amarra uma pessoa nas trevas e associa salário. E ela diz: Isaías, eu não posso ser um cristão porque a minha profissão não permite. Isaías, eu não posso ser um crente em Jesus
prostituição. Eu não posso ser um cristão porque eu não posso deixar o tráfico de drogas. E eu tiro minha sustentação daí. O meu sustento vem daí. Quantas pessoas estão presas? Uma vez eu estava falando do amor de Deus para um certo cidadão e ele me disse: Isaías, sinceramente, eu não posso ser um cristão decente porque a minha profissão me obriga a viver mentindo e mentindo o tempo todo para agradar o meu patrão e os seus clientes. Eu disse para ele: mas está comigo, ao meu lado e dentro de mim, Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que se ele te libertar, tu vai ser livre nesta tarde para a glória do Senhor Jesus. Pedro recebia dinheiro, mas na hora que Jesus passou, ele deixou tudo, deixou até o gosto do mar, o sabor do mar. Tem gente que gosta daquilo que faz, gosta do mar da vida, gosta do mundo aí fora, gosta do pecado, gosta da distância de Deus, gosta de viver alienado do Senhor. Mas Jesus está passando pelo mar da Galileia nesta noite, e quando Jesus passa, ele passa para mudar projetos, ele passa para mudar vidas, ele passa para dar nova criação, ele passa para regenerar um espírito, ele passa para fazer de você uma nova criatura. Jesus está aqui nesta noite e não resista à sua vontade. Abra o seu coração para ele. Primeira coisa, Pedro aceitou uma nova vida, uma nova vida. Mas Pedro precisaria passar por uma outra conversão. Pedro precisaria passar pela conversão, converter-se a uma nova unção. Diga comigo assim: uma nova unção. Uma nova unção. Ah, fraco, que unção é essa? Diga comigo: uma nova unção. Uma nova unção. Ah, tá bonito. Pedro precisaria também de uma nova unção. Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Pedro, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos, por favor. Quando tu te converteres, Pedro, confirma os teus irmãos, por favor. Pedro precisaria de uma nova unção. Você entendeu bem? Todos nós sabemos que é gostoso quando a gente tem um encontro com Jesus. Pedro teve esse encontro. Todos nós sabemos que é gostoso quando a gente conhece o Jesus de Nazaré. Pedro chegou a conhecer o chamado Cristo histórico, apertar a sua mão e o abraçar, e o tê-lo perto, e tê-lo bem perto. Pedro passou por essa experiência. Todos nós sabemos, meus queridos, que quando a gente passa a conhecer os relatos da história de Jesus, a gente passa a ficar fascinado, apaixonado. Que história linda! Porque a história de Jesus é muito mais linda do que a história de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de Virgílio, de Horácio. A história de Jesus não se compara nem de longe com a história de Buda, de Maomé, de Confuso, de Joseph Smith, de Karl Marx ou de Engels. A história de Jesus é muito mais sublime. A história de Jesus é a história do Logos de Deus, que se fez carne e veio habitar entre nós. Na linguagem dos índios, é a história do Verbo que virou gente e veio morar aqui no meio da gente. Pedro estava fascinado pela história de Jesus. Mas o que Pedro precisava conhecer era o outro Jesus. O que Pedro precisava conhecer é a outra face do Senhor Jesus. Era o Jesus divino. Pedro confiava muito na sua carne, na sua força. E quando ele mais se confiou, isso farrapou, ele terminou negando Jesus. Pedro precisava conhecer era o Jesus divino. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: as falsas testemunhas de Jeová conhecem muito bem o Cristo histórico. As testemunhas de Jeová conhecem muito bem aquele Jesus que nasceu lá em Belém há 2000 anos atrás aproximadamente. As testemunhas de Jeová conhecem muito bem a história de Jesus, aquele que foi gerado no ventre de Maria por obra e por graça do Espírito Santo de Deus. As testemunhas de Jeová conhecem muito bem aquele Jesus que era um filho bendito e obediente de Maria. As testemunhas de Jeová conhecem muito bem
dizer o que é que eles não conhecem. As testemunhas de Jeová não conhecem. É aquele Jesus de João capítulo 1 e o versículo 1. No princípio era o Logos, era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. Esse eles não conhecem. O que as testemunhas de Jeová não conhecem é o Jesus de João capítulo 10 e o versículo 30. Jesus dizendo: eu e o Pai, nós somos um. Esse eles não conhecem. O que as testemunhas de Jeová não conhecem é aquele Jesus de Isaías capítulo 9 e o versículo 6. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, será Deus Forte, será o Pai da Eternidade. Ele é o Príncipe da Paz. Esse eles não conhecem. O Jesus que eles não conhecem é o Jesus que é o Todo-Poderoso. Não apenas um poderoso, mas o Jesus de Mateus 28 e o versículo 18. Jesus diz assim lá: todo poder me é dado no céu e na terra. O que as testemunhas de Jeová não conhecem é o Jesus de Romanos capítulo 9 versículo 5, dos quais são os pais e dos quais também é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Esse eles não conhecem. O que eles não conhecem é o Jesus de 1 de João 5:20. O que é verdadeiro veio e na verdade nós estamos, isto é, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a própria vida eterna. O que eles não conhecem é o outro Jesus, é o Jesus de Colossenses 2:9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade do próprio Deus que está dentro dele. O que eles não conhecem é o Jesus de Colossenses 1:16. Paulo diz assim: todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis ou invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado nele, por meio dele e para ele, para ele, para ele, para ele, para ele. Este é o Jesus que nós conhecemos e que Pedro precisaria conhecer. Glória a Deus. Pedro não conhecia. Ele vibrava com Cristo histórico, desconhecia e ignorava outro Jesus eterno, sacrossanto, poderoso. Era muito mais do que Pedro pensava. Ele teria um encontro com esse Jesus, com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Tu me amas, Pedro? Essa era a segunda conversão. Tu me amas, Pedro? Você fica pensando o que Jesus não perguntaria para você? Que Jesus perguntou isso para Pedro? Imagina o que ele não perguntaria para mim. Tu me amas, Alexandrino? Tu me amas, Felipe? Tu me amas, Sandra? Tu me amas, Valério? Tu me amas? Nazareno, mirando a pupila dos olhos de Pedro: seja sincero, meu filho, você me ama? O Cristo que Pedro conhecia ainda não era o Cristo que haveria de se manifestar na sua plenitude. Jesus está perguntando para Pedro: tu me amas? Meus queridos, era aquele Pedro que foi o primeiro discípulo a ser chamado. Preste atenção, não era qualquer um, era Pedro. Jesus me desafia dessa forma: uma formiga na frente do mestre. Aquele gigante da teologia cristã mais tarde é uma formiga diante do mestre. Tu me amas, Pedro? Era Pedro o primeiro discípulo a ser chamado. Era Pedro, aquele discípulo mais disposto a correr na frente e subir numa figueira para Jesus e montar uma rede para Jesus dormir, o mais disposto. Era Pedro, aquele único discípulo que teve coragem de dizer assim: Senhor Jesus, se és tu, manda, ordena-me que eu vá ao teu encontro. E Jesus Cristo disse:
Pedrinho, vem, eu sou contigo. E ele começou a andar por cima das águas. Aleluia. Era Pedro, meus queridos irmãos, aquele que quando pegaram Jesus lá no Getsemane, ele puxou a sua espada. O único que fez isso, puxou a espada e cortou a orelha do servo, do sumo sacerdote. Era Pedro que mais tarde chegaria no templo de Jerusalém e diria para o paralítico que estava mendigando: me dê uma esmola. E Pedro diria: não temos prata nem ouro, mas o que nós temos te damos, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te. E ele ficou na ponta dos pés. Era Pedro que mais tarde, quando seria arguido pelas autoridades do Sinédrio: com que autoridade você fez isso? E ele lhes diria: na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, aquele que vocês crucificaram, no nome dele. Era Pedro que chegaria em Jope, na casa de uma mulher chamada Tabita ou Dorcas, que já havia morrido, era uma serva de Deus. E Pedro subiu ao quarto, e quando chegou lá disse: Dorcas, Tabita, eu te digo, levanta-te, porque Jesus te chama. E aquele defunto se levantou para a glória de Deus. Era Pedro que chegaria lá em Lida, na casa de um homem que há 8 anos era paralítico e se chamava Enéas. E quando Pedro chegou lá, Pedro estendeu a mão para Enéas e disse assim: Enéas, Jesus Cristo te cura. Aleluia! E Enéas ficou curado. Era Pedro, meus queridos, que no ano 67, quando foi levado à presença de Nero e disseram para ele: você vai morrer agora e vai ser crucificado. Ele disse: por favor, não me crucifiquem de cabeça para cima, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor e o meu Salvador, Jesus Cristo. Era Pedro. E aquele gigante agora estava sendo mirado pelos olhos do Nazareno. Tu me amas? Fala para mim, tu me amas? E é como se Jesus continuasse dizendo o que ele tinha falado antes: quando te converteres, confirma os teus irmãos. Pedro se converteu, meus irmãos. Pedro teve um encontro ainda mais glorioso com Jesus. Pedro se transformou numa grande coluna, num grande baluarte em Jerusalém. A experiência com o Senhor Jesus, ele se converteu a uma nova unção. Mas para a gente concluir a mensagem desta noite, Pedro precisaria não apenas converter-se a uma nova vida e a uma nova unção. Pedro precisaria de uma outra conversão fundamental. Pedro precisaria se converter a uma nova missão. Diga comigo: nova missão. Nova missão. Vamos dizer mais forte: uma nova missão. Nova missão. Sabia que muita gente ainda está numa missão velha e precisa renovar nesta noite uma missão diante do Senhor Jesus? Amém? Amém. Beleza. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 34, Pedro diz: reconheço, meu Deus, depois de tanto tempo que ele se converteu a isso, reconheço na verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro jurava que a missão dele era para pregar só a Israel, era para pregar somente aos judeus, entendeu? Quem não fosse judeu, ele não precisaria pregar. Eu pergunto para você: isso está certo, meu? Isso está certo, meu? Isso está certo, meu irmão? Você tem dúvida sobre isso? Misericórdia. Pedro não conseguia entender a missão que Deus havia lhes colocado sobre os ombros: pregar a todas as pessoas, a todo mundo. Isso não se encaixava na sua cabeça judaica. Pedro, na sua mentalidade judaica, não conseguia entender como que os gentios também deveriam ser evangelizados. Interessante, Pedro. Você é cheio do Espírito Santo, teve um encontro com Jesus, mas ainda precisa se converter a uma nova missão. Pois é. Ele não entendia. Os discípulos se espalharam e ele ficou em Jerusalém. Os apóstolos todos ficaram em Jerusalém.
Pedro resistiu a isso. Pedro achava e entendia que foi chamado para os judeus e acabou-se. E que os gentios não precisavam ser ouvidores da palavra de Deus e praticantes. Meus queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus nunca pensou em salvar só Israel. Você pode repetir isso comigo? Deus nunca pensou em salvar só Israel. Vamos dizer juntos? Deus nunca pensou em salvar apenas o plano de Deus foi usar basicamente Israel para alcançar todos os. Você aprendeu isso, você entendeu isso. No livro de Isaías, capítulo 42, no versículo 6, Deus chama a atenção de Israel e diz para que Deus selecionou e escolheu Israel. Isaías 42:6, Deus diz assim: olha, eu te chamei pela minha justiça e te chamei pela minha mão para que tu sejas luz para os gentios. Amém, irmãos? Amém. Todos os povos. Israel não correspondeu. Israel quis frustrar os planos de Deus. Israel se omitiu. Eu não prego. Você viu a história de Jonas? No livro de Isaías 49:6, Deus os exorta, porque eles não obedeceram a Deus. Isaías 49:6, Deus diz assim: é muito pouco que tu sejas o meu servo, apenas para restaurares as tribos de Israel. Eis que eu te pus para seres luz para os gentios e salvação até as extremidades da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é detalhista, Ele contava com você. Deus gosta de detalhes. Ele viu o Brasil na sua presciência e na sua onipotência. Até as línguas, irmãos, até o idioma dos povos, Deus que nos seus idiomas. 333 antes de Cristo. No ano 333 antes de Cristo, estava entrando em cena o maior conquistador político de todos os tempos. Alexandre o Grande, o maior conquistador político de todos os tempos. Alexandre era filho de Filipe II da Macedônia, vocês conhecem. Foi aluno, discípulo de Aristóteles. Era muito fundado, muito culto, muito preparado e corajoso militarmente falando. Em 10 anos, Alexandre dominou o mundo do seu tempo. Em quantos anos? Em 10 anos. Só 10 anos. Ele dominou o mundo inteiro praticamente do seu tempo. O mundo inteiro. E obrigou que todo mundo agora passasse a falar uma língua só. Qual era a língua? Grego. Todo mundo agora iria falar o grego. Agora eu pergunto para você: isso era uma invenção de Alexandre ou era um plano de Deus? Era um plano de Deus para que quando Jesus viesse e os apóstolos fossem pregar, só precisariam usar uma língua e assim iria pregar para todos os povos, todas as nações, em todos os recantos. Era um plano de Deus. Mas Deus é detalhista. Deus é perfeito. Antes disso começar, antes deles começarem a ouvir em todas as nações o evangelho no grego, antes disso, Deus fez questão de reunir o mundo todo em Jerusalém, nem que fosse pelos seus representantes, para que cada um deles ouvisse o evangelho na sua própria língua, porque Deus queria salvar a todos os povos do planeta Terra. Era o dia de Pentecostes, e de repente os homens vinham de todos os lugares da terra. A Bíblia diz: judeus e prosélitos, quem era e quem não era, vinha para Jerusalém para adorar. Quem não vinha adorar, vinha observar. E Deus trazendo, e Deus trazendo, e Deus trazendo, e Deus trazendo. Mas naquele Pentecoste, Jerusalém não tinha paz, a discussão era grande. Era alguém que morreu há 50 dias atrás, era um nazareno que foi crucificado e foi morto. Estavam dizendo que ele tinha ressuscitado ao terceiro dia. Era manchete dos jornais, era a morte de Jesus. Para onde se ia? Era Jesus que morreu. Os discípulos trancados no cenáculo, um primeiro andar, lugar mais ou menos pequeno, 120 homens orando ao Senhor, pedindo:
Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo. Meus queridos irmãos, estava cheio de turista pela rua, e de repente a Bíblia diz que veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e começou a chegar, e começou a chegar, e começou a entrar e tomar conta daquele lugar, e foram vistas naquele lugar línguas como que de fogo pousando sobre as cabeças deles, e a Bíblia diz que todos começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que eles falassem. Meus queridos, aquele barulho foi glorioso, e foi se ampliando, e foi se ampliando. Quem estava na primeira rua começou a ouvir, na segunda rua começou a ouvir, quem estava na terceira começou a ouvir, e foi se chegando, e foi se chegando. O que é isso? Parece que é oração. E quando se aproximavam do cenáculo, aqueles homens descrentes de toda parte do mundo, eram partos, eram medos, eram elamitas, o povo de Ponto, de Frígia, da Panfilha, do Egito, da Capadócia, da Mesopotâmia, eram homens de todo lugar da terra que Deus levou para Jerusalém. E os irmãos orando e falando em línguas estranhas. A Bíblia nos diz que eles começaram a falar nas línguas dos turistas. Ele era de Jerusalém, mas falava a língua da Capadócia. Aquele era de Jerusalém, mas falava a língua da Frígia. Aquele era de Jerusalém, mas falava a língua da Panfilha. Aquele era de Jerusalém, mas foi usado na língua da Síria. Aquele era da Galileia, mas falava a língua dos caldeus. Eles ouviram o Evangelho na sua própria língua, porque Deus se preocupava com a salvação das suas vidas. Aleluia! Na sua própria língua. Mas você quer que eu te diga uma coisa? Pedro não entendeu isso. Pedro não entendeu. Pedro não entendia nada disso ainda. Terceira conversão. Havia um homem em Cesareia chamado Cornélio. O nome é muito feio realmente, mas o nome dele era esse, Cornélio. Ele era um centurião romano. Ele era um centurião de uma corte chamada italiana. Era um homem piedoso, era um homem de oração, era um homem que jejuava, dava esmolas. As suas orações tinham chegado a Deus. Mas ele precisava de quê, irmãos? O que ele precisava mesmo? Ele precisava de oração. Amém? Amém? Onde é que Cornélio morava? Quem está lembrado? Onde ele morava? Cesareia. E você sabia que em Cesareia havia um homem de Deus chamado Filipe? Em Cesareia. Você sabia que em Cesareia havia um homem de Deus chamado Filipe? Lá em Cesareia. Cesareia de Filipe, mas não é por causa desse Filipe não. Mas ele morava lá. Quem entende de logística, Deus iria fazer o seguinte: já que Cornélio precisa ser crente, Deus iria usar Filipe, que era vizinho, para evangelizar Cornélio. Cornélio se converteria, o nome de Deus seria louvado uma vez. Mas Deus não fez isso. Deus não quis usar Filipe, porque o que estava em foco não era apenas a conversão de Cornélio. Quem precisava se converter também era Pedro. Entendeu, meu irmão? E Deus manda buscar Pedro em Jope. Aquele homem duro, inflexível, que acha que os gentios não mereceriam ouvir a palavra de Deus. Pedro vai para Cesareia. Mas antes de ir, Deus precisou mostrar para ele uma visão. Que uma cortina, um lençol bem grande descia do céu, 4 pontas, e quando ele olhava, meio-dia. Será que o nosso Deus fala de meio-dia? Irmãos, fala de meio-dia? Claro que fala, ele fala de manhã, fala de qualquer hora, né? No Espiritismo não tem isso não, no Espiritismo é coisa acanhada. Pastor Gesiel Gomes, no ano de 92, Gesiel Gomes fez uma cruzada lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que os cativoseiros mandaram um documento: por favor, pastor, não faça mais esse tipo de trabalho, porque as entidades passaram até dificuldade de baixar nos nossos centros por mais de 3 semanas. Gesiel Gomes mandou outra carta dizendo: todo mês nós estaremos pregando o Evangelho, porque Jesus reina sobre as nações. Jesus não é assim não, irmão. Jesus não tem esse negócio de dificuldade. Quando ele quer falar, ele fala de manhã, ele fala ao meio-dia, ele fala de tarde,
do almoço. E Pedro disse: Senhor, que tanto animal, quadrúpedes, répteis, aves imundas. Que é isso, Senhor? Uma visão. Jesus disse: Pedro, come, mata e come. Aí Pedro disse: nunca vou comer essas coisas, Senhor, coisa comum e imunda. E Jesus Cristo disse assim: nunca chames de imundo aquilo que o Senhor já purificou. Amém, irmãos? Amém. Para Pedro, imundo eram os gentios. Para Pedro, imundo eram os gentios. Mas Jesus já havia purificado. Ele matou, ele roubou, ele sequestrou, ele traficou drogas, ele era homossexual, era lésbica. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica, nos purifica, nos purifica de todo pecado. Não chames de imundo, Deus já purificou. Pedro foi. Chegou lá, começou a pregar, meus queridos, começou a pregar, falou muita coisa, mas não disse o mais importante. Falou muita coisa, mas não disse o mais importante. Atos capítulo 10, versículo 43. No 43, Pedro disse o mais importante. Ele disse assim: os profetas todos falaram sobre este Cristo, que todo homem em qualquer lugar que crê no seu nome recebe perdão e remissão dos seus pecados. A Bíblia diz que quando Pedro falou estas palavras, desceu o Espírito Santo sobre eles. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar das grandezas de Deus. Aleluia! Você entendeu? Pedro ainda não era convertido nessa. E quantos de nós precisamos nos convertermos como Pedro? Amamos. Quantos de nós precisamos entender que a nossa família precisa de Jesus, mas as demais famílias também? Quantos de nós precisamos nos converter como Pedro, que a nossa nação precisa de Cristo, mas as demais nações também? Quantos de nós precisamos entender que a nossa cultura precisa ser invadida pelo Evangelho, que está acima das culturas, bem acima, mas as outras culturas? Quantos? Nós temos aqui os Yanomamis, aqui pertinho da gente no Amazonas. No mês de setembro, a missionária Betânia saiu correndo desesperada para ver se conseguia salvar uma criança de 2 meses que foi enterrada viva pela mãe, para dedicar uma entidade demoníaca. Eles precisam de Jesus. Nós lemos sobre a tribo dos Tatus, os Satus ou Tatus, de lá da Índia. Mais de 10 a 20 milhares de gurus. Nunca se limpam, nunca tomam banho, vivem nus como nasceram para receber as entidades do hinduísmo. Mosquitos, muriçoca, eles não matam nada, porque eles dizem que são espíritos dos seus ancestrais, dos seus avós. As necessidades fisiológicas são feitas por eles, mas sequer eles se limpam. Podridão, ninguém consegue se aproximar. Deus se incomoda com isso. Precisam ser alcançados pelo Evangelho de Deus. Na Índia, meus queridos irmãos, nós temos um país que precisa muito, tanto do Evangelho de Jesus Cristo. O pastor Davi Butelli trouxe o ano passado a fotografia de um hindu com a sua esposa, uma macaca. Trouxe para Recife um homem hindu com a sua esposa, uma macaca, feita em cartório, diante da lei muçulmana, com todo o aval, com toda a aceitação jurídica. Para eles, não estava se casando com uma macaca, ele estava se casando com a sua própria ex-mulher, que havia falecido e reencarnado naquela macaca. O sangue de Jesus Cristo tem poder, amém? Tem muito poder. Precisa, enquanto isso, muitos de nós somos crentes 3S. O crente 3S é aquele crente salvo, sentado e satisfeito, e as almas perecendo sem Jesus. É aquele crente que para ele está muito bem, Jesus perdoou os seus pecados, muito bem. Não, você vai ser decepcionado quando chegar no bema e tiver de prestar conta a Deus pelo seu trabalho, pela sua obra, como obreiro diante do Senhor. Não vai se dar bem, passa detrimento
Deus te chamou para ser crente 3T. O crente 3T é aquele crente que foi tirado do mundo, depois ele foi transformado pelo Senhor, e depois ele foi treinado para voltar ao mundo e arrebanhar as almas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Não como antigo, não como antigo. Isaías, eu quero chegar ao estágio de Pedro, conhecer o Senhor. Se você chegou a esses estágios, você pode dizer, como disse João: eu te conhecia apenas de ouvidos, mas agora os meus olhos te enxergam, te veem. Você pode dizer, como disse Pedro no último versículo da sua segunda epístola: cresçam na graça e cresçam no conhecimento. É esse Pedro que passou pelos 3 estágios. Que estágios maravilhosos! Crescam no conhecimento. Meus queridos, tema dessa mensagem, como já lhes falei, as 3 conversões de Pedro para um crescente conhecimento de Deus. Se você conhecer o Senhor, foi a coisa mais importante da sua vida. Se você conhece Jesus, é a coisa mais importante da sua vida. Eu quero concluir a mensagem trazendo à tona uma história linda do Dr. Vishal, professor catedrático da Universidade de Oxford, na Inglaterra, século passado, recentemente. O Dr. Vishal sofreu um problema sério no seu cérebro. Ele estava com um problema muito profundo no hospital, as visitações bem restritas e com poucas chances de sobrevivência. E aí ele não conhecia ninguém, não conhecia ou não reconhecia ninguém. E de repente chegou o médico que cuidava dele há muito tempo, o médico que cuidava da sua vida há mais de 20 anos. Bateu no seu ombro e disse: Dr. Vishal, você está me conhecendo? Eu sou Florencio, seu médico há muito tempo. Ele deitado olhou para o médico, olhou e fez o sinal que não estava conhecendo. O seu filho querido, caçula, que ele mais amava, chegou-se ao seu lado e perguntou-lhe: papai, o senhor está me reconhecendo? Eu sou seu filho querido, papai. Eu sou Júnior, o senhor está me conhecendo? Ele olhou para o seu filho, olhou, e naquele quadro patológico, ele balançou a cabeça, dizendo que não estava, ele não conhecia. O professor da Universidade de Oxford chegou ao seu lado e perguntou para ele: eu sou fulano de tal, seu amigo há tantos anos, você está me reconhecendo, Vishal? E ele disse: não estou. E a sua mulher saiu aos prantos. Depois de tantos anos de casamento, ela se aproximou do Dr. Vishal, colocou a mão sobre a sua orelha, sobre o seu ouvido, e lhe disse: benzinho, eu sou a sua esposa, você está me conhecendo? Eu sou a sua esposa, a sua amada, você está me reconhecendo? Ela saiu enxugando as lágrimas com isso, porque ele fez sinal que não estava reconhecendo, não conhecia mais. Mas a enfermeira que estava ao lado do Dr. Vishal, que era uma serva de Deus, se encurvou e cochichou no seu ouvido, bem baixinho, e lhe perguntou assim: Dr. Vishal, o senhor conhece Jesus Cristo? Aleluia! E quando ela perguntou: o senhor conhece Jesus Cristo? Ele fez um ângulozinho com o pescoço, o seu semblante ficou rosado, e ele disse: sim, há 48 anos eu conheço e sirvo ao meu Senhor Jesus Cristo, conhecendo a Deus. Aleluia! Eu conheço esses. Você é vir para a igreja e voltar sem conhecer Jesus. Ser amigo e filho de crente e voltar sem conhecer Jesus. A pastora já perguntou se havia alguém que é evangélico e ninguém levantou a mão aqui. Certamente só temos pessoas evangélicas. Mas eu pergunto mesmo assim: será que entrou alguém recentemente e está conosco que nesta hora quer fazer um sinal por Jesus? Eu te recebo, Senhor, porque eu quero te conhecer como Pedro te conheceu. Eu te recebo, Senhor, porque eu quero te conhecer como o Dr. Vishal reconheceu lá na Inglaterra, no século passado.
Eu quero te reconhecer, te aceitar como Senhor da minha vida. Eu pergunto, existe alguém nessa noite? Até recentemente não tínhamos ninguém não evangélico, mas agora podemos ter. Eu pergunto, existe alguém nesse instante que ainda não é um servo de Deus, que quer fazer a sua decisão por Jesus? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar pela sua felicidade. Onde que está essa pessoa? Onde que está essa pessoa? Se não há, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, e a sua palavra continue em nós. Amém. Glória a Deus por tudo que Ele tem feito nesta noite, tem falado ao nosso coração de maneira tão especial. Coisas tão profundas que precisamos guardar em nossa alma, sabendo que é escrito no mais profundo do nosso coração. É ali na terra do nosso coração que Ele veio com a sua palavra, cortou, circuncidou e colocou lá dentro o selo de propriedade exclusiva do Deus vivo. Nós somos do Senhor e para a sua glória. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Bendito seja o Senhor.